Nesse vídeo eu vou refazer essas duas artes de mais ou menos 1 ano e meio atrás e vamos ver o que a gente aprende aqui, quais foram os aprendizados, quais foram os erros e o que a gente pode tirar disso. Olá, meu nome é Pedro e eu faço alguns desenhos e também faço alguns estudos, tentando melhorar um dia após o outro. Eu estava meio parado, fiquei mais ou menos 3 meses fora da pintura do desenho e quando eu voltei, eu realmente voltei melhorado. Digamos que eu tirei um tempo para pensar direito nas coisas. Quando eu voltei, eu vi que o que realmente estava faltando em mim, estava faltando bastante coisa. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui refazendo algumas artes. Eu escolhi essas duas aqui porque eu achei que ia sair um resultado bacana dessas duas, que foram duas artes que eu fiz assim quando eu tava bem no meu ócio criativo, digamos assim, né? Realmente coisas da minha cabeça que eu tirei, eu não usei muito assim de coisas externas. Então eu escolhi essas duas artes aqui. Nessa ilustração aqui, nesse remake, eu queria fazer um pouco mais estruturado, refazer bem os shapes, deixar uns shapes bem mais bonitos, digamos assim, né? Quis estruturar mais, porque o antigo eu simplesmente tinha pegado o canvas exatamente nesse tamanho aí e já tinha começado a desenhar, já colocar o olho, colocar rosto. Nesse eu queria realmente pegar a cabeça e fazer ela estruturar. Depois eu cresci ela e comecei a fazer um pouco mais de estrutura. Eu também queria deixar uma estrutura bem sólida para blocar as cores, tanto que eu defini os shapes do cabelo, o shape dos olhos, coloquei a line art do jeito que eu queria, porque isso já ia me adiantar no processo de pintura. E eu já bloqueei as cores, tô colocando um pouco de luz e sombra aí. Uma das coisas que eu aprendi bastante também é a paciência, porque no meu processo antigo eu já ia colocando tudo, já ia resolvendo e não tinha paciência de ir colocando e testando. Nesses dois desenhos eu tive muito mais paciência para ir colocando as cores e testando e vendo qual resultado seria melhor. Aí eu tô realmente colocando luz e sombra, testando luz, testando sombra, coloco as coisas nos olhos, a luz e sombra no olho, depois eu tiro, depois eu testo, apago. Então realmente me ajudou bastante na questão da paciência essas artes. Uma coisa também que me ajudou muito foram a questão das referências. As referências que você pega é muito importante, porque na maioria do processo você se sente meio perdido quando você não tem assim muito conhecimento. Então uma coisa que me ajudou bastante foi pegar referência e não pegar todas as referências e depois começar. Eu peguei algumas referências, vou até estar deixando aí na tela para vocês as referências que eu peguei para cada arte. E eu fui pegando ao decorrer da ilustração também. Eu peguei um pouco de referência, comecei a fazer a ilustração, depois eu fui pegando mais referências de mais coisas, das coisas que eu realmente queria. Você tá vendo aí que eu coloquei mais ou menos uma cruz ali no olho, fiz um pouco de detalhamento, depois você vai ver que eu vou trocar esse olho aí, a forma que eu vou fazer esse olho. Mas eu não fiz em um dia também, eu não tirei um dia e falei, não, vou refazer essas duas. Não, eu fiz em mais ou menos 2 dias, não 2 dias direto, mas 2, 3 horas em cada dia ali eu me dediquei a essas artes. A outra eu me dediquei um pouquinho mais, mas essa daqui eu também me dediquei bem mais do que essas que eu fiz há 1 ano e meio atrás. Então você vai ver que eu vou colocando as cores, vou testando. Eu às vezes coloco também em preto e branco ali para ver como é que tá ficando a ilustração em preto e branco, né? Porque se ela está funcionando em preto e branco, ela está funcionando também nas cores. Aí eu tô colocando uns detalhamentos na sobrancelha. Eu já cheguei na parte onde é só rendering, é só detalhamento. Eu já defini a estrutura, eu estou só fazendo os detalhes agora. A estrutura tá bem feita, eu acho, né? Com meu conhecimento atual, eu fiz uma estrutura mais ou menos bem feita e eu tô na parte bem do detalhamento mesmo. Fiz ali o risquinho na sobrancelha, refiz o olho que eu tinha falado, coloquei ali mais ou menos um formato de estrela que eu gosto bastante. Dei um pouco de detalhamento também a mais para essa mecha do meio do cabelo, que era uma coisa que eu estava com bastante dúvida, com bastante dificuldade, era em fazer cabelo. E é uma coisa que eu me dediquei mais nesses 2 desenhos e eu acho que eu melhorei bastante na questão do cabelo. Eu dei um pouco mais de foco nessa mecha do meio porque eu não queria tanto foco nas laterais do desenho. Então é basicamente isso. O resto é só um pouco mais de detalhamento e está aí o resultado.
Essa segunda arte eu pessoalmente gostei mais do resultado, não gostei assim tanto de fazer porque foi um pouco mais difícil de fazer essa segunda, porém eu gostei mais do resultado, vocês vão ver aí. Que eu tive um pouco mais de esforço também nessa arte aí, que vem o terceiro aprendizado. O primeiro foi a paciência, realmente que a gente tem que dedicar um pouco mais de tempo. O segundo aprendizado foi o uso de referências, que a gente tem que usar um pouco mais de referências na hora de fazer as artes, que a gente não tem ainda não tem tanto da nossa biblioteca visual apurada ainda. E o terceiro aprendizado é a prática. Eu realmente vi o que é a prática no desenho. Vocês viram que no começo eu tava fazendo um monte eu tava testando várias coisas nesse cabelo. Aí eu tava realmente querendo pegar alguma referência pra isso, tentando ver alguma coisa, porém eu só fui realmente aprender a fazer. Eu ainda não gostei muito desse resultado do cabelo, porque ficou parecendo meio tipo uma pelagem, né? Um pelo, não ficou parecendo bem um cabelo, mas sim um pelo, tipo um pelo de algodão, de cabra, alguma coisa assim, tipo um pelinho fofo, né? Não gostei muito, porém a gente só vai realmente aprender algumas coisas, né, com a prática. E isso eu senti realmente na pele. E a quarta é um pouco da terceira também, que é o teste. Vocês viram que eu testei bastante pra fazer esse cabelo aí, que foi um desafio nesse desenho. Uma das coisas também que eu testei foi nessa parte do rosto, que eu vi que que você está vendo aí, eu fiz um monte de rabisquinho, depois eu fui testando, apagando. Ajeitei até essa parte do nariz aí, da boca, que tava meio torto também. É isso é isso que é a arte, a ilustração. Você vai fazendo, testando. Você não tem uma coisa pronta e você trabalha a partir daquilo, não. Você coloca no papel, no seu canvas, você vai colocando, testando e vai administrando de acordo com a prática ali, com o desenho. Como o desenho vai prosseguindo, você vai prosseguindo junto com ele, vai aprendendo, vai tirando os aprendizados e vai crescendo junto. Uma das coisas também que me ajudou bastante que eu tive um pouco mais de conhecimento, foi a questão das cores, que antes eu me perdi um pouco, né, nessa questão. Agora que eu voltei desse tempo, né, eu sei lá, parece que minha cabeça desbloqueou assim de alguma forma em todas as áreas. Aí eu cresci um pouco de cada área, assim, digamos assim, né? Até minha irmã brincou até que antes eu tava fazendo umas artes mó feias, entre aspas, né? Depois, quando eu voltei, eu tava fazendo arte mais bonita ainda do que eu fazia antes. Então, realmente, esse tempo que eu fiquei fora me ajudou nessa questão artística, criativa, digamos assim, né? Uma das coisas que eu testei, que eu gostei bastante de fazer, foi esse casaco dela, que era na outra arte ficou algo meio flat, meio puro assim. Essa arte eu tentei realmente dar muito mais detalhe, tanto que eu demorei muito mais nessa arte, fui testando, fui colocando, apagando. Então essa aí deu bem mais trabalho de fazer. Tá vendo aí que eu tô detalhando um pouco mais a questão do meio que um casaco, né, para parecer tipo um suéter feito, costurado à mão mesmo. Então foi uma coisa que eu realmente gostei, que eu aprendi muita coisa refazendo esse desenho, né? A última parte que vai mostrar agora é a parte da mão, que eu não queria fazer não, mas eu acabei fazendo, que era uma ideia que eu tive no início, de que tipo, o cabelo dela tá bagunçado, então ela vai pentear o cabelo, né, digamos assim. Então eu acabei realmente fazendo essa mão. Não era o foco principal, então eu só coloquei uma luz e uma sombra, não coloquei uma luz muito forte, nem no pente, nem na mão, porque realmente não era o ponto focal da imagem, né? Era mais o cabelo e o rosto. Porém, pro storytelling da imagem ficou bem interessante essa mão segurando, porque dá meio que um sentido na imagem, né? Tipo, ela tá acordando meio com preguiça assim, e com o pente na mão, pronta para pentear o cabelo, né? Então, esse aqui foi o resultado das artes. Então esse aqui foi o resultado final.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado do resultado das artes. Se você gostou, te peço para que você se inscreva aqui nesse canal, pois assim você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdo para vocês. Deixe também o seu like, pois assim esse vídeo vai estar chegando mais longe e pode ser que algum ensinamento desse vídeo ajude alguma pessoa. Então deixe sua curtida aqui para ele estar indo mais longe. Até o próximo vídeo e tchau!